E sobre os impactos da extinção do Ministério do Trabalho na relação entre patrões e empregados, nós vamos conversar agora com o advogado trabalhista Décio Caravaglione e com o empresário Júlio Lambi. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, vamos começar. É importante a gente explicar para a população quais as funções eram atribuídas ao Ministério do Trabalho. Vou começar com o doutor Décio para a gente poder entender, né, se estamos falando só sobre as questões trabalhistas, sobre a justiça trabalhista, ou também tínhamos, como aí passo a palavra depois para Júlio Lambi, as questões de incentivo, né, ao trabalho, ao combate ao desemprego, por exemplo, essa alta taxa que teve uma leve queda, mas ainda assusta. Perfeito, Bives. Júlio, prazer estar debatendo contigo aqui também. O Ministério do Trabalho ele tem uma gama muito ampla. Se eu não estou enganado, ele foi criado em 1930, né? São 88 anos. E ele tem uma gama muito... É muito extensa a competência dele. A gente tem a questão das cartas sindicais, né? A concessão ou não. Isso sempre surgiu uma dúvida, porque depois da Constituição não precisaria da autorização do Ministério do Trabalho, mas é uma questão que não ficou bem resolvida na Justiça, em função da nova Constituição. A questão da fiscalização do trabalho escravo é muito importante, né? Vamos dizer assim, a interface entre patrão e empregado, né? Toda essa é um amortecimento dessas relações para fora da Justiça, ou seja, questão de negociação, né? Sobre pontos bases para pontos que são a base para aumento de emprego, a questão também da boa relação para diminuir os conflitos individuais. Isso tudo, nós temos a questão do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, nós temos a questão fundiária também. Tudo isso gravita em torno do chamado Ministério do Trabalho. E ele, no meu ponto de vista, ele é muito importante, porque ainda acredito eu que nós não temos, né, um desenvolvimento enquanto civilização suficiente para deixar o trabalhador ao desamparo, tirando o Ministério do Trabalho. Ele não é o pai do pobre, né? Lá no tempo de Getúlio outorgou a CLT, que já foi bastante reformada, muito falamos sobre isso ao longo do ano passado e ao longo desse ano também, e tinha a questão da Justiça do Trabalho, o Ministério Protetor. Na verdade, há que existir, meu modo de ver, algo que amorteça o impacto, porque existe, quer queiramos ou não, ou alguém pretenda extinguir, vamos dizer assim, a classe patronal ou os trabalhadores, haverá sempre essa disputa, né? Então, é muito importante que tenhamos alguém que regule toda essa condição para que se desenvolva, inclusive, a paz social, né? A ideia do pleno emprego, a ideia de que trabalhadores estejam assegurados quanto aos seus direitos, que os patrões também tenham os seus direitos assegurados, que não haja exploração de trabalho infantil, trabalho escravo, né? Toda essa condição ela é muito importante. A partir do momento que se pensa em diluir, vai diminuir a capacidade, entendo eu, de fiscalização pela descentralização, que, no frigir dos ovos, não vai representar nenhuma economia. Porque todo o pessoal que está lotado no Ministério não pode ser simplesmente desembarcado na rua. São servidores efetivos, que vão ter que ser realocados em outras pastas, a menos que o governo faça pior e os coloque em disponibilidade pagando salário sem trabalhar, porque aí realmente é jogar dinheiro fora. Então tem toda essa questão a ser resolvida. Bom, quero lembrar, antes de passar para o Lambi, que você pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp 99588-2374, 99588-2374, pelo WhatsApp, mensagem de texto, pode mandar a sua participação. Júlio Lambi, como é que a gente pode entender agora, também nas questões em que, de certa forma, o Ministério do Trabalho se envolvia nas garantias, né, da nossa economia girando, de certa forma, com equilíbrio nessa relação de poder, empregado-patrão. Sim. Vives, antes de mais nada, é um prazer estar aqui mais uma vez contigo, Seja um prazer estar aqui com meu colega também, falando de um tema tão relevante. Como foi anunciado anteriormente na própria matéria, na reportagem que tu mesmo estava lendo antes de abrir o bloco, isso vem e faz parte de uma agenda programática desse novo governo, quando falou que iria reduzir o número de ministérios. Inclusive, não cumpriu nesse quesito, a gente tem que colocar o número de ministérios que tinha anteriormente colocado. Não dá para se dizer que pactuou isso firmemente, mas foi um endereçamento que acabaria em torno de 14, 15 ministérios, e o que a gente está vendo hoje é um término de montagem ministerial com
22 pastas. Então não dá para se encarar, por mais que a pauta seja essa, eu já vou entrar nela com mais profundidade, como um desmonte de uma pauta específica, e sim um rearranjo de instituições e de balanço de organização ministerial como um todo. Tá? Isso de forma a dar um endereçamento para a sociedade de um governo mais enxuto, mais ágil, deixando mais espaço para a sociedade civil ganhar grande preponderância nas relações, sejam elas de trabalho, nas relações de sociedade civil mesmo, e deixando a esfera de cuidados do governo uma esfera um pouco mais enxuta. A extinção do Ministério do Trabalho, que é o tema específico, Bibs, não quer dizer que não vai haver o trabalho. Até o que a gente tem nos últimos anos, se a gente for fazer aqui uma certa analogia jocosa, é o Ministério do Desemprego, infelizmente, porque o Brasil viveu alguns ciclos econômicos fúnebres, talvez, para se colocar nos últimos 5, 6 anos, com certeza com uma recessão bem profunda, que, como tu mesmo colocou, tem aí 14 milhões de desempregados ainda. Então a gente tem que romper um pouco dessa visão de entender que o Ministério do Trabalho vai ser o fomentador da condição de trabalho, da geração e prospecção de novos empregos. Isso não se mostrou verdade, tanto é o nosso passado recente. E até falando das atribuições que o meu colega aqui colocou, e eu concordo com as atribuições que foram por ele posto, mas uma das que foram colocadas, a primeira talvez foi a permissão das cartas sindicais, ou a outorgação das cartas sindicais. Isso, num passado super recente, agora 3, 4 meses, foi desbaratado um dos maiores escândalos dentro do Ministério dos Trabalhos, meu colega aqui sabe, em que eram vendidas as cartas sindicais. Tem escutas, tem áudios gravados vendidos por 4 milhões de reais de um empresário que tentava há 8 anos abrir um novo sindicato e não conseguia. Até que ele foi lá e gravou, fatos, né, divulgados pela grande imprensa, gravou essa venda, esse toma lá da cá, que era o toma lá da cá de arranjo de governo, de arranjo e acomodação de partidos. Eu acho então, Bives, que esse é o grande endereçamento que está tentando se dar, que é acabar com essas estruturas de poder montadas que se locupletam e se utilizam das estruturas ministeriais, na verdade, para o seu fim próprio. E digo mais, vou até mais além, viu, Bives, aqui numa reflexão. A gente está no século XXI. Nós estamos no ano de 2018, quase aí daqui a pouco em seguida 2020. A gente continua remetendo, até mesmo nas perguntas, nos debates, ao século XIX. Assim, quando a gente fala em relação capital-trabalho, empregador-empregado, essas relações mudaram por absoluto. Tá? As relações de meios de trabalho, de formas de trabalho, de locais de trabalho, home office nem se fala, as relações de trabalho mudaram por absoluto. Tem uma parcela de população que, infelizmente, ainda convive com um trabalho muito mais pesado, menos qualificado, vamos colocar assim, e a melhor forma da gente tirar eles dessas condições precárias de trabalho é trazê-los para uma condição de mais desenvolvimento de sociedade, ou seja, fazer uma sociedade mais próspera, mais rica. Quando eu falo rica, de novo, não é colocando essa relação empresário, empregado, capital, trabalho, mas é dizendo, gerando prosperidade para todos, que a gente possa tirar essas pessoas da pobreza. É muito interessante quando a gente olha alguns gráficos históricos, a gente começa a olhar lá desde a Revolução Industrial, né, britânica, 1800 e alguma coisa, a gente começa a olhar um gráfico de prosperidade, Bibs, é bem interessante, isso tem na Heritage Foundation, algumas outras fontes, que toda geração de riqueza que aconteceu nesses últimos 200 anos foi o grande propiciador a tirar as pessoas da pobreza, a tirar as pessoas de trabalharem em minas de carvão, como trabalhavam no passado, e hoje conseguirem ter empregos muito mais qualificados, como a gente fala. E não é o Ministério do Trabalho, não é a existência de uma estrutura ministerial que muitas vezes, como eu disse, locupleta, se utiliza daquela estrutura, que vai garantir a existência desse emprego qualificado. É muito mais um ambiente institucional, que espero que o Brasil comece a criar agora, que não necessariamente fomente, eu acho que não é a palavra que eu estou aqui procurando, mas permita um ambiente que a sociedade gere os empregos que essas pessoas merecem. Então, por isso que essa reestruturação de 29 para 22, que eu gostaria que fosse 15, talvez gostaria até que fosse menos, vejo com muito bons olhos. E não me causa nenhuma surpresa, não me causa nenhum espanto, ou não vejo com problemas também, a extinção de um ministério que vai ser assumido em secretarias ou outras incumbências dentro de diversos outros ministérios, sem a pretensão de o governo federal ser o grande indutor e motor de emprego. Porque, de novo, se fosse isso, eu diria simplesmente, a gente teve um Ministério do Desemprego nos últimos anos, não concorda comigo? Pois é, eu vou aqui me manter, né, no meio desse debate, porque tenho aqui 2 especialistas para responder por mim. Embora goste bastante da reflexão a respeito dessa relação capital empregado, capital trabalhador, na medida em que outros, recentemente eu sugeri aqui o livro do Maurício Lazarato, que são novas relações, por exemplo. Hoje a gente vive uma relação, acho, muito mais credor-devedor, né, transcendendo o ambiente do trabalho, mas indo, por exemplo, para as relações financeiras hoje. Não se fala mais em salários, se fala em renda,
né, entre outras discussões, mas a gente não vai ter tempo para isso. Gostaria de participar mais do debate, mas vou aqui incitá-los, né, para discutir essa questão. E vou pegar um gancho teu nessa pergunta, já estava aqui na pauta, mas acho que a gente pode discutir, e o Lambi também falou isso, sobre as relações dentro da formatação do governo. Por exemplo, o atual Ministério do Trabalho afirmou que o desmembramento da pasta atenta contra a Constituição. Tá? Isso numa perspectiva, agora a gente tem essa perspectiva futura desse desmembramento. Podemos prever uma guerra jurídica após a medida entrar em vigor, após a extinção do Ministério do Trabalho. Como tu bem disseste, como vamos estruturar essas pastas agora, com os servidores que muitos deles já são concursados, já trabalham lá, e como essa relação vai se dar, né, na medida em que essas pastas vão ser formadas, essa guerra política que a gente tem entre uma visão do passado e uma visão agora futura. Eu começaria dizendo o seguinte, até complementando talvez o que o Júlio tenha dito com uma outra visão, evidentemente vai se formar uma guerra jurídica em torno disso. Nós temos um desenho de Constituição, a Constituição brasileira de 88, fez 30 anos agora, dia 5 de outubro, ela é baseada nas constituições mais modernas da Europa, que são de Portugal e Espanha, depois de 30, 40 anos de franquismo na Espanha, o generalíssimo Francisco Franco, ditador absoluto, e o Salazar, Oliveira Salazar em Portugal. Então, o salazarismo e o franquismo caíram mais ou menos ao mesmo tempo e foram feitas constituições de redemocratização nesses países que tinham entrado para a Idade Média praticamente, né? E a Europa, brincava-se que o norte da África começava na Península Ibérica, antes disso começar e deles ingressarem na União Europeia. E a brasileira é muito baseada nisso, né? Ela tem essas características de modernidade e do Estado social. É evidente, isso eu sei, quem ganhou a eleição não pensa assim, né? O projeto de poder, ele é um projeto neoliberal, a toda evidência, né? Ele é um projeto de exclusão social, não de inclusão, visto pelos meus olhos. E temos várias versões. E quando o Júlio fala em voltar ao século XIX, eu me lembro de obras como, por exemplo, Germinal, do Émile Zola, que é uma obra sobre os mineiros, as condições na França de então. E eu me lembro do Delfim Neto, e o Delfim Neto, que era o grande guru da economia da ditadura militar, que dizia que o bolo só pode ser dividido depois do bolo crescer. Então, vocês vão esperar o crescimento que eu vou dar para vocês, né, os menos aquinhoados, esses que não têm qualificação técnica, esses que ainda estão na obra, no sol, e que para esses é necessário, ainda entendo eu, uma estrutura centralizada do Ministério do Trabalho. É evidente, eu não desconheço, nenhum de nós desconhece, que as relações de trabalho elas estão se transformando, estão se transmudando, estão se transmutando, enfim, elas têm novidades. Nós temos novidades da própria legislação trabalhista, cuja CLT já foi bastante recortada. Mas a gente tem que pensar sempre, né? Eu lembro do Milton Nascimento dizendo que a novidade é que o Brasil não é só litoral, né? Muito mais do que uma zona sul. Nós temos o agreste, nós temos o interior, nós temos o norte, o nordeste, nós temos em São Paulo gente vivendo 80 anos e alguns quilômetros em Paraisópolis, ou seja lá o que for, vivendo 57 anos. Então a gente não pode considerar que todos nós aqui somos iguais. Nós somos iguais entre nós, mas tem os menos iguais que nós. E é por isso que eu entendo que é ainda talvez precoce esse desmembramento, é precoce essa desregulação e é precoce esse fatiamento. E eu penso, só para completar e lançar mais um dado, que quando eu coloco no Ministério da Justiça a questão sindical, porque a roubalheira, né, quando se dá a patente, a carta sindical, vai virar caso de polícia agora ser sindicalizado. Porque à frente do Ministério está o super ex-magistrado Moro, que vai ser o Filinto Miller do Getúlio Vargas, que era o chefe da polícia, né, durante a ditadura do Vargas. Filinto Miller, inclusive, que entregou a Olga Benário para os nazistas, né? Então, o que acontece? Vai virar caso de polícia agora a questão sindical? É isso? Pergunto. Nós temos o FAT, nós temos o Fundo de Garantia. Vai para super Ministério da Economia do Paulo Guedes. É dinheiro, né? Você sabe quanto o FAT movimenta por ano? Eu não sei exatamente. Talvez tu saibas.
É muito dinheiro. Aí eu já penso também no mal que o próprio governo petista fez quando acabou com a Receita Previdenciária do INSS e fundiu com a Receita Federal e nasceu a Receita Federal do Brasil. Tirou o dinheiro do INSS. Né? Agora, o FAT não vai mais estar na mão do trabalhador, vai estar na mão do Ministério da Economia. Opa! E o Fundo de Garantia? Opa! Isso, para mim, tem algum outro interesse por trás disso, porque é muito dinheiro em jogo e vai sair dessa alçada do Ministério do Trabalho. Tem roubalheira, tem corrupção, apura, pune, prende, espanca. Agora, não dá para dizer que é por isso que eu tenho que acabar com o sistema. Né? Eu devo depurar o sistema. Júlio. É interessante, são tantos pontos lançados aqui que eu vou tentar pegar um cada vez aqui e tentar separar, né? Eu acho que ele foi esperto aqui, ele lançou vários pontos, tá? Mas assim, começando lá da questão constitucional, né? O Brasil tem um arranjo constitucional, um dos mais recentes no mundo, né? Indubitavelmente, de uma Constituição que se chama, né, pretensamente uma Constituição cidadã, que já é extremamente, talvez, desgastada e cansada nessa outorgação de direitos infinitos, né, e deveres poucos para a sociedade. Quando a gente fala em constituições, ainda citou aqui Salazar, tanto Portugal, Espanha, de fato houveram os governos ditatoriais gravíssimos lá, né? A Guerra Civil Espanhola, tantos outros que dizimaram todos aqueles países por vezes, assim como houve um período militar aqui no Brasil também. Chile teve alguns exemplos similares, né, com Pinochet. Entretanto, a gente pode tranquilamente se basear em outras constituições que são exemplos para o mundo, como é a Constituição americana. E aqui não é nenhuma tentativa de ficar saudando eternamente os nossos colegas americanos, mas sim Mas sem bater continência, né? Não, sem bater continência de maneira alguma, mas mostrando claramente uma Constituição e um regime que funciona, que data talvez de 1893, Concordo. 1889, uma data aí muito próxima realmente da promulgação, e desde lá perdura com, claro, alguns ajustes finos, mas incomparavelmente com a Constituição brasileira, que sofreu tantas alterações, e uma Constituição absolutamente recente. Esse modelo de Constituição, Bives, e também um pouco do reflexo do que vai se discutir agora, se é legal ou não essa extinção, talvez o próprio STF tenha que se manifestar sobre isso. Acho que vai ser legal, eu não sou um jurista, tem que deixar claro, mas me parece que vai ser legal, porque aquilo que é dito na Constituição são algumas obrigações de salvaguarda jurídica no sentido do trabalho, mas não a obrigatoriedade de um Ministério do Trabalho, que são coisas distintas, tá? Mas ainda assim, de novo, essa tentativa da Constituição em tentar regular, organizar toda a sociedade, talvez saindo de um período em que saímos chamuscados muito pela ditadura militar, pelo período militar, em que eu até mal era vivo, tenha deixado os nossos congressistas, ali o famoso Centrão ou tantos outros, com mais de 1.000 integrantes, fazendo esse enredo, essa colcha de retalhos, que foi uma Constituição gigantesca, uma Constituição que tenta regular toda a sociedade civil. A verdade é, aqui se falou uma palavra, eu acho ela um pouco inadequado, de neoliberal, tá? Acho que é um projeto até liberal, talvez conservador, liberal. Neoliberal, confesso que eu nem sei muito bem o que é. Tá? Mas é uma tentativa, de novo, de deixar a sociedade mais livre. E talvez em algum momento a gente vai ter que sim discutir o papel de Constituição que a gente quer para o Brasil. É uma Constituição que reza e outorga direitos infinitos para a sociedade e não consegue entregar. É uma Constituição que tenta rezar quase sobre a felicidade do indivíduo, tenta rezar sobre o emprego do indivíduo, mas não consegue empregar as pessoas. Esse movimento histórico todo que o meu colega citou, no tocante às minas de carvão, das literaturas existentes, ele, de novo, ele referenda justamente o meu ponto, Bives, no sentido que a gente começa a olhar os gráficos, e aqui um pouco de frieza daí na análise de números, né, da Revolução Industrial em diante, toda a geração de riqueza, ela beneficiou muito mais aos mais pobres, foi tirar aquelas pessoas da miséria, tirar aquela pessoa da mina de carvão. Há a possibilidade de haver algum tipo de assistencialismo, é claro que há, ninguém é contrário a isso, a ajudar essas pessoas para que elas tenham mais facilidade de sair. Agora, não vai ser o governo que vai ser um indutor através de qualquer motor que ele tente gerar para resgatar essas pessoas. Será a economia de mercado, a geração de emprego forte e robusta que vai realmente conseguir tirar essas pessoas. Ou agora a gente vai dizer que toda essa regulação que há, esses direitos trabalhistas que a gente fala infinitos, estão beneficiando a população. Hoje o que está acontecendo? Qual é a realidade do mercado de trabalho? As pessoas estão perdendo emprego ainda. O turnover está alto porque a gente tem que demitir pessoas, né? O empresário acaba demitindo pessoas para contratar pessoas mais baratas. Tem casos reais de funcionários dizendo, olha, eu quero ficar aqui. Eu aceito uma redução de jornada, eu aceito uma redução de salário porque as coisas estão difíceis. Não, mas eu não posso. É o que o empresário é obrigado a dizer. Então, essa inflexibilidade nas relações trabalhistas causou a boa parte do desemprego que a gente vê hoje no país. E, de novo, mais uma vez, tenho absoluta convicção que esse rearranjo ministerial vai propiciar uma flexibilidade maior, uma facilidade de se fazer negócios mais fáceis no país. Citou aqui o FGTS. FGTS, para mim, com toda sinceridade, e falo com tranquilidade,
uma das maiores vergonhas, excrescências que o Brasil tem. Tá? O governo federal capta o dinheiro do trabalhador, tá? Na verdade do patrão que paga aquela história, mas na verdade quem paga é o trabalhador, rende esse dinheiro 3, 4% ao ano, abaixo da poupança, abaixo da inflação e devolve no momento que o empregado ficar desempregado, né? Ou no financiamento da casa própria. A mesma coisa do INSS, tu contribui 30, 40 anos, 50 anos, com rendimento baixíssimo, lá daqui a 40, 50 anos tu vai ter o direito de ir lá, bater na porta do INSS, enfrentar uma fila longa e pedir o seguinte: por favor, você pode me devolver o meu dinheiro? Pô, esse dinheiro não reajustou. Ele reajustou menos que a inflação, ele reajustou menos que o INCC, reajustou menos que qualquer índice, reajustou menos que a poupança, inclusive. E aí, 40, 50 anos depois, a gente pede. Sabe o que eu sou favorável, com toda tranquilidade? Dá esse dinheiro para o trabalhador. Isso sim é uma reforma trabalhista, isso sim é uma organização ministerial, talvez, que pare com esses roubos, como foi acho que não sei se foi a palavra usada, mas do FGTS, e entregue esse dinheiro para o trabalhador. O dinheiro não é dele? Bom, a qualidade dos nossos convidados é impressionante. Boa parte das perguntas que iria fazer na sequência foram respondidas em cada texto que foi, né, explicitado aqui por cada um de vocês. Por isso, eu mais uma vez agradeço, tanto Décio quanto Lambi. Sejam sempre bem-vindos ao programa. Muito obrigado. Que a gente possa ter esse debate em alto nível sempre para outras questões, porque afinal de contas não só tivemos aqui uma aula sobre justiça do trabalho, sobre economia, mas também uma aula de história. Sejam sempre bem-vindos, meus queridos convidados. Muito obrigado. Obrigado, Bibs.